Ora viva, seja bem-vindo a mais um Planeta Mulher, que começa agora. Dizem que o difícil é muito diferente do impossível. E eu tenho aqui a prova disso. A minha convidada perdeu 50 quilos, transformou o seu corpo e hoje motiva mulheres a viver melhor. Comigo, Carla Rocha. Carla, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Que bom que você está aqui. E eu já preciso fazer logo a primeira pergunta, Carla. Como é que você conseguiu essa proeza que é dificílimo? Isso foi por fases. Não foi tudo de uma vez, não foi num ano, não foi em 6 meses, foi ao longo de vários anos. Ao longo de 5 anos, a parte mais grossa da perda de peso, que eu passei dos 109, porque eu aumentei, porque não perdi o peso toda a primeira gravidez, depois na segunda gravidez ainda aumentei mais 30 quilos, então foi muito complexo, perdi ali um pedaço ali depois do parto e tal. E depois fui até aos 80. Quando é que isso tudo começou? Quando é que você começou a engordar? Tinha qual idade? Quando tive a minha primeira filha tinha 17. Sim. E depois com 21 fiquei a pesar os 109. Você chegou a pesar 109 quilos e hoje você pesa quanto? Eu peso cerca de 61, 59, ando à volta do peso, mas não me foco muito no que é que eu peso. Você perdeu praticamente uma outra pessoa. É outra pessoa. Não é? E hoje você se sente a metade de uma pessoa ou não? Não, é o contrário. Eu sinto uma pessoa nova. Sim. O que foi melhor nessa fase toda? Acho que o ganho da autoestima. Sim. Principalmente. Aprender a gostar muito de mim, a ter muita confiança e a dar um bocadinho disso depois aos outros também. Você demorou cerca de 5 anos, foi o que você disse, para perder esse peso. E para ganhar? Para ganhar o peso? Foi muito mais rápido. Foi muito mais rápido. Foi entre uma gravidez e a outra, é isso? Foi mais ou menos quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Nesse processo, você tentava, nesse processo que você estava ganhando peso, você tentava emagrecer e não conseguia? Ou você falou, não, é um período para eu ter os meus filhos e você não se preocupava com isso? Como é que era esse processo nesse período? Eu acho que era até essa altura um bocado inculta em relação à minha, ou negligente em relação à minha alimentação. Porque há uma série de coisas que eu só, com a idade que tenho agora, é que experimentei e que são coisas mais saudáveis. Achava que não era importante? Não, achava que não era importante. Não havia muitas porções, que tipo de comida que ia comer, etc. Sim. E depois, então, houve um dia que foi assim um clique, um insight. Você falou, eu preciso perder peso. Foi assim ou não? Teve um motivo? Antes de haver esse clique, e tentei, como a maior parte das pessoas, várias vezes. Sim. Só que o problema está é quando a gente tenta quer perder o peso amanhã, para a semana, para um evento, para caber num vestido, isso nunca resulta. Porquê? Por causa do stress. Sim. E debaixo de stress a gente nunca consegue funcionar muito bem, ainda é pior. Ok. Isso é interessante a gente falar, porque realmente quando a gente está mais gordinha, a gente está sempre a pensar, olha, vai haver um evento, eu preciso perder peso. E aquilo, então, acontecia também com você? Também, naturalmente. Você ficava sempre com vontade de perder peso, mas sempre só um pouco do peso. Era isso? Você não pensava numa mudança de hábito? Não pensava numa mudança de hábito, até chegar à conclusão que isso realmente tinha que acontecer. Eu tinha que me esforçar realmente para isso acontecer com calma, ou continuava sempre no quero perder 5 quilos numa semana e fazia dieta só 3 dias e depois só comia uma sopa durante o dia inteiro e depois passado 3 dias e a pessoa depois come tudo aquilo que lhe aparece à frente. É aquela velha mania que a gente tem de querer enganar o corpo, não é? Olha, como toda uma semana e depois falar, vou tentar 2 dias perder qualquer coisa aqui. Acontece com toda a gente. A maior parte das mulheres que eu conheço diz que sim, e eu sou uma delas também, portanto, creio O que era pior para você? O que você gostava mais? De doces, de massa, de comida? Como é que era isso? Eu, curiosamente, doces não gosto muito.
mas snacks foi muito complicado para mim. Os primeiros 15 dias, que eu achei que ia mesmo conseguir, e acabei de conseguir, foram tipo uma prova de fogo. Foi mesmo muito doloroso. Porque eu lembro-me das minhas filhas comerem Doritos dentro do carro. E aquilo cheirava tão bem, e eu queria aquilo tanto. Eu disse não. E a partir daí, curiosamente, uma série de coisas que eu comia antes enjoei. Sim. Coisas que eu gostava. O meu palato alterou-se, o palato altera-se. Ok. Tá aí, é aquela a mudança mesmo, a decisão ajuda também no nosso inconsciente. Você acha que foi por aí? Eu acho que sim. Eu acho que nunca deve, quando inicia um processo desses, nunca se deve aliar aquelas palavras de sacrifício, dificuldade. Não, é um objetivo e eu vou cumpri-lo. Porque eu quando chego àquela fase em que fico todo dieta, não é? E acabo por comer um monte de coisas depois que não devo comer, o sentimento de eu ter falhado é terrível, é frustrante. É frustrante. Então, sofrimento por sofrimento, antes prefiro sofrer um bocadinho mais. Pronto. E depois ter aquela alegria de ter conseguido. Muito bom. O Objetivo 36, ele existe desde quando você decidiu a perder peso? Porque não? Foi mais à frente. Foi mais à frente. Fala pra gente um pouco sobre o Objetivo 36. O Objetivo 36, eu comecei a colocar lá no início, já estava numa fase em que tinha perdido todo o peso, até estava magra demais. Ok. Foi na altura que eu comecei no ginásio, então foi uma forma de partilhar com as pessoas aquilo que eu comprava, os meus exercícios, as minhas receitas e por aí afora. O seu processo foi praticamente sozinha, né? Você não teve, assim, uma nutricionista, não teve? Não, tive. Ou teve? Tive algum tempo na Nature House. Sim. Tive algum tempo lá e depois o resto do processo, quando iniciei no ginásio, eu tive um ou outro acompanhamento, mas depois disso fui pesquisando e fui vendo como o organismo reagia ou não. E neste momento eu que trato da parte da minha alimentação. Você acha que o mais importante é a atitude da gente, até muito mais do que ser acompanhado ou não? Ou são as duas coisas? São as duas coisas. Sim. As pessoas precisam de um guia. Sim. E até para motivar, se calhar. Para motivar e dar a satisfação. E precisa também que aquela pessoa seja ali um bocadinho no ombro, não é um bocadinho o babysitter da dieta. Acho que é um bocadinho assim. A Carla perdeu muito peso, entretanto não se limitou só a estar magra. Quis transformar o corpo, não é? Quando é que isso surgiu? Isso surgiu quando eu já estava magra e queria ficar mais magra. Aí é que está. Já tinha chegado ao Objetivo 36? Já tinha, só que eu estava magra, tinha as pernas magras, os braços magros, mas tinha sempre barriga. E então achei que eu precisava de chegar aos 55 quilos para ir naquele peso que eu ia ficar excelente. E tive a sorte de ir a um ginásio que tinha um bom instrutor. E começou-me a explicar as coisas como eram e duvidei assim um bocadinho, porque ele disse que ou queres ser magra ou queres ser leve. E eu achei que ele não estava ali, qualquer coisa não estava a bater bem, porque eu não percebia nada daquilo. E o que você escolheu? No geral, as mulheres pensam sempre em ser magra. Decidi ser magra, porque ser leve é o peso na balança. Pois. E o peso na balança não define a estrutura do nosso corpo. Porque a massa muscular pesa muito mais que a gordura. Você transformou mesmo o seu corpo e nós temos uma fotografia aí que mostra isso e é bastante interessante. Como é que surgiu essa força para fazer tantos exercícios, Carla? Começou gradualmente. Primeiro comecei com a maioria das mulheres que gostavam mais de cardio, porque queria perder peso. Só que depois no ginásio vi uma senhora, uma rapariga que treinava lá, que também se chama Carla, que sou super fã dela. E vejo aquela mulher a pegar em pesos super pesados, poça! E inspirei-me naquilo, e também quero aquilo, e também quero. E depois aquilo é como um bichinho. A gente vai e quer mais, e vai e quer mais. E depois tira o stress, é um momento que estou só ali comigo, e depois aumenta a autoestima, porque começamos a ver mudanças no nosso corpo e torna-se agradável. Então, é um vício bom, saudável. A Carla é mãe. E quando a gente é mãe, às vezes é difícil, porque a gente tem que fazer as delícias para os filhos e para a família toda. Isso é um bocado complicado, ou você já assumiu isso como, não, as meninas e o meu marido podem comer determinadas coisas que eu não posso? Como é que funciona isso em casa? Eu faço para elas. Eu, eventualmente, uma vez ou outra, muito raro, como.
E vou dizer eventualmente porquê. Porque quando como comidas processadas, eu fico muito mal disposta. Ok. O meu organismo já reage muito mal a isso, por isso eu evito. Porque já sei que fico com transtornos gastrointestinais, então não vale a pena. Mas faço para eles sem problemas, não posso ter bolos em cima da mesa que não me faz diferença, doces, etc. Não. Carla, o nosso tempo acabou. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, Bel. E até uma próxima. Adeus, até uma próxima. A entrevista com a Carla acabou, mas nós voltamos rapidinho, são só 10 segundos. Ela é licenciada em História da Arte e é escritora do livro Angra do Heroísmo, Patrimônio Mundial. Assunção Melo é a minha convidada. Tudo bem, São? Tudo bem, obrigada, Cláudia. Que bom que você está aqui conosco e hoje nós vamos falar então de algo que é muito importante. Esse livro por estar escrito e já é mesmo a minha primeira pergunta. Qual a importância de um livro como esse? Eu acho que é importante porque as pessoas sabem que Angra é património mundial. É dito várias vezes na televisão, nos jornais, em qualquer evento que apareça Angra, mas as pessoas acho que não sabem porque é que Angra é património mundial. E o processo que demorou até acontecer isso e o que é que levou também quem é que teve a ideia, portanto, todo esse processo, daí que o livro se chama o processo desta candidatura e desta classificação. Na verdade, esse é um livro que basicamente é um documento de tudo desde quando começou, desde a ideia, não é? Sim. Parece-me que foi muito difícil escrever esse livro, me parece que foi um processo muito moroso e muito complicado. Quanto tempo você demorou para escrever esse livro? Eu demorei com este livro 1 ano e meio. Só que, inicialmente, porque foi uma encomenda da Câmara Municipal de Angra, o que eu tinha para fazer era mais simples, era pegar na documentação dispersa que havia na Biblioteca Pública e selecionar e dar uma ordem e escrever um texto introdutório. Isto era o meu trabalho. Portanto, era a documentação facsimilada do processo da biblioteca que estava na biblioteca. E eu fazia o tal texto. Sim. Entretanto, para eu dar ordem e selecionar e compreender, Quando comecei a aprofundar, eu tive que fazer uma cronologia interna para poder sequenciar os documentos. Vi que a cronologia estava a ficar mais interessante do que propriamente o texto que eu poderia fazer da introdução. E decidi incluir a cronologia. E quando incluo a cronologia e dou a ler a várias pessoas, nomeadamente ao Dr. Álvaro Monjardim, que me ajudou muito neste livro, ele realmente leu e concordou, estava tudo certo. E um dia estava na casa dele e ele disse-me, quando começou a ter mais confiança comigo, disse, eu tenho ali em cima um dossiê que pode te interessar. Bem, era o dossiê que me interessava, porque tudo o que me tinham dado da Biblioteca Pública e do Instituto Histórico era documentação pública. Sim. Mas o dossiê do Dr. Álvaro tinha tudo, tinha desde os convites das embaixadas, dos jantares, desde os lugares onde ele tinha ido e visitou e toda a complicação e todas as pessoas com quem ele falou, as influências que ele pediu. Ele pediu ajuda à Santa Sé, ele pediu ajuda à família Kennedy, ele pediu ajuda a muitas pessoas e isso não estava no processo público, como é óbvio. Claro, foi o momento em que enriqueceu o trabalho, né? Quando eu tive acesso ao dossiê pessoal, ele veio para casa, o dossiê, e estava com medo de acontecer alguma coisa, porque ele só me pediu, ele deu-me o dossiê e disse misericórdia. É como quem diz, pois não realmente perca. Isso é uma riqueza, né? Porque tudo o que não compreendia no processo público, eu comecei a compreender no processo pessoal, do dossiê pessoal. Você apaixonou-se por isso? Eu apaixonei-me por isto completamente. Até que um dia eu cheguei à Câmara e disse, olha, o livro está a ficar grandinho. Eles disseram, mas aqui é grandinho. Isso está a ficar com perto de 400 páginas. Toda a gente ia esperar, deve ser 100 páginas, né? E depois eles disseram, mas vamos fazer um livro pequeno e tal. E eu disse, mas não pode ser pequeno, porque como tem documentação facsimilada, as pessoas precisam de ler essa documentação, não pode... Então o livro ficou grande. Claro. E depois... isso não deixa de ser um registro para sempre, né? A verdade é que... há muita gente que pode escrever sobre isto, como é óbvio.
Mas, e pode ter uma opinião diferente, mas o processo que está facsimilado está todo aqui. Está todo Portanto, não podem ir inventar documentos, Exato. a não ser que alguém também tenha, como o Dr. acesso. Álvaro, um dossiê escondido em casa. Porque não me parece. Não me parece, porque realmente ele foi a pessoa mais importante nisto. Inclusivamente, eu escolhi depois para a contracapa do livro, já agora, a fotocópia que o Dr. Álvaro apresentou na Unesco quando ele disse que queria que Angra fosse classificada, mas Angra estava destruída. Sim. Tivemos o sismo de 80 e em 81 ele propõe a primeira candidatura portuguesa na Unesco para Património Mundial. Já aí um ato de coragem, É um né? ato de coragem, quer dizer, uma cidade completamente arrasada é Exato. proposta para Património Mundial. São aquele tipo de coisa que há males que vem para bem, Sim, né? sim, porque nós fazemos parte da convenção. Tínhamos tido um relatório dos técnicos da Unesco logo nesse mês de janeiro de 1980. As pessoas começavam a sentir que se não se fizesse nada a cidade podia mudar de rosto completamente. Exato. Mas o Michel Parrin, um técnico do e-commerce, um alto quadro, quando viu o processo em cima da mesa, e era o primeiro processo português, Sim. só depois é que vem o Mosteiro de Jerónimos, Batalha e Tomar, disse, e está aqui escrito porque foi o Dr. Álvaro que disse, Sim. Portugal não tem mais nada para apresentar senão isto. Portanto, esta foi... Minimizou completamente. E o Dr. Álvaro pegou nesta fotocópia que está aqui, a preto e branco, o mapa mundo, Se calhar vou mostrar. e desenhou estas rotas a caneta vermelha. E foi aí que mostrou a importância de Angra. A importância de Angra. E ele diz que nas 48 horas seguintes mais ninguém questionou nada, porque realmente foi o primeiro processo de globalização Sim. numa ilha tão pequena. Exato. E que deu mundos a outros mundos. Nós estávamos tão avançados no século XVI e XVII que qualquer outra cidade europeia. O livro é um livro bastante pesado e com material muito bom. Sim. Tem alguma parte desse livro que você tenha gostado mais de fazer, que você tenha mais orgulho, Assunção? É assim, eu tenho muito orgulho no livro realmente porque isto tudo começou, era para ser, até me disseram que podia ser tipo umas fotocópias. Sim. E depois eu pedi um designer e deram-me um designer. A câmara foi espetacular porque aquilo que eu fui pedindo e à medida que foi desenrolando o processo, realmente eu fui pedindo e disse eu tenho que ter um designer porque eu não vou colocar documentação facsimilada. Exato. Sem ficar bem trabalhada porque precisa ter leitura. E depois trabalhei com uma designer do continente que nós nunca nos vimos. Eu falava com ela quase todos os dias, já até várias vezes ao dia, porque ela não era da opinião do livro ter cor, portanto a gente andou ali. Ok. E eu disse, não, tens que fazer uns separadores porque as pessoas que vão abrir o livro isto vai ser tudo igual. E ela foi fazendo, ela nesse aspecto foi uma pessoa muito aberta. Sim. E que também trouxe ideias e que ajudou. E depois foi a nova gráfica que fez a impressão, que também me descansou bastante, porque é uma boa gráfica. Com excelente qualidade o livro e muitas fotografias, Sim, não é? sim, de fazem Angra. parte do processo. Do Portanto, processo todo. Isso está tudo aí, até mesmo as fotografias que foram retiradas do processo e os originais a lápis, está tudo aí. Eu desde 1998 que eu estudo da Costa. Por incrível que pareça, agora é que se ouviu falar do da Costa, Exato. por causa do centenário. E eu quando chegava cá à terceira falava da Costa e as pessoas olhavam para mim e, quem é este e o que é que se passa e foi realmente o tema do meu projeto de tese de mestrado e quando vim fazer o estágio em 2003 para o museu foi o motivo pelo qual você veio para cá? Foi? Não, eu vim para cá, estudei no continente durante 5 anos. E depois vim para cá e fiz o estágio cá no museu e propus a Sala da Costa. E continuei a trabalhar com a da Costa, fiz uma programação, entretanto saí do museu. E quando, em 2014, vejo a programação do centenário e foi lançado o ano passado, no âmbito dessas comemorações, e fiquei muito, muito feliz também porque finalmente eu achei
tinha valido a pena ter estudado durante tantos anos essa pessoa. Muito bem, adorei, parabéns pelo trabalho e que corra tudo bem agora o lançamento que já vai acontecer para o próximo mês, sim, não é isso? Dia 16 de novembro. 16 de novembro, no dia da Unesco, é que vai haver o lançamento. Sim. Muito obrigada então e até a próxima. Obrigada, Claudine. Obrigada. O Planeta Mulher ainda não acabou, nós voltamos já já. No momento onde o mundo vive intensos conflitos relacionados à imigração, os Açores dão um exemplo de cidadania e comemoram o Dia dos Imigrantes. Comigo, Emiliana Gaspar, que é um destaque do Planeta Mulher. Emiliana, tudo bem? Olá, Claudine, tudo e contigo? Tudo ótimo. Emiliana é um destaque do Planeta Mulher porque está envolvida em tudo. E hoje também mais uma novidade, não é isso? Sim, senhora. Então, o que vai ser? Já falamos disto aqui no Planeta Mulher e mais uma vez, portanto, pelo terceiro ano consecutivo, a AIPA, a Associação dos Imigrantes nos Açores, vai comemorar e assinalar o Dia do Imigrante e do Diálogo Intercultural. O nome é comprido, mas essa última parte também é importante. Depois de 3 anos nós decoramos o nome. Sim, exatamente, porque é grande, não é? E portanto, vai decorrer no mês de outubro, dia 16 e 17, na Praça Velha, em Angra do Heroísmo, e exatamente vai um bocadinho de encontro à introdução que tu fizeste, portanto, atravessamos uma fase muito complicada em termos de mobilidade de pessoas, em termos de migração, de promoção da diversidade, da interculturalidade, e portanto todo o trabalho que nós fizermos vai ser sempre pouco para as dificuldades que o mundo atravessa e muitas vezes para tentar combater certas ideias xenófobas ou racistas, se assim quisermos dizer, que infelizmente têm vindo muito ao de cima com esta situação, principalmente dos refugiados, com esta crise que a Europa enfrenta e que, portanto, o mundo vai ter que dar uma resposta dentro em breve. Exato. Aqui nos Açores, eu acho que você já tem vindo a fazer um trabalho excelente. Eu preciso dizer isso porque também já fui beneficiada com esse tipo de trabalho. E a Emiliana, que está envolvida nesse processo todo, já percebe essa diferença para o positivo aqui também, Emiliana? Eu acho sempre que, portanto, reconhecemos que o trabalho que fazemos tem sido profícuo e tentamos que seja sempre melhor a cada dia, como é óbvio, mas temos sempre a sensação de que é muito pouco ainda. Portanto, os recursos também nem sempre são os ideais, mas com aquilo que temos ao nosso dispor tentamos fazer o melhor. Agora, a verdade é que nas alturas de crise é que realmente conhecemos e conseguimos ver realmente quais são as sensibilidades da população e das pessoas. E ficamos muito preocupados quando, principalmente, por exemplo, qualquer pessoa facilmente consegue se aperceber disto, quando vemos as redes sociais completamente cheias de comentários bastante complicados. E agressivos mesmo, agressivos, exatamente. Quando estamos a falar de pessoas que estão a viver uma situação dramática, porque veem os seus países serem completamente destruídos. Exatamente, e que portanto, precisam da solidariedade de outros países. Existem depois, claro, muitas questões que fazem sentido serem discutidas e refletirmos sobre elas, mas não nos podemos deixar assolar logo por este medo de que todos os imigrantes, todos os refugiados vão ser mais pessoas que vêm com mais intenções, que vão destruir o nosso país, porque muitas vezes não, são pessoas que tinham a sua vida normal, a sua vida organizada como qualquer um de nós. E, portanto, estou a focar aqui a questão dos refugiados, porque está muito em cima da mesa, mas o nosso Dia do Imigrante é para aqueles que também já vivem cá, que têm dado um contributo muito positivo na nossa sociedade, como é o caso da Claudine e de tantos outros, e que, portanto, a nosso ver, são bem-vindos e o nosso objetivo é que a sociedade açoriana continue a recebê-los como tem recebido e como, aliás, sempre gostou de ser recebida também quando emigrou. Quando sai daqui. Somos uma região de imigração e, mais do que ninguém, devemos saber receber, como há pouco mais de 40, 50 anos, os nossos avós foram recebidos noutros países. Exato. Essa questão das mudanças são muito complicadas porque as pessoas têm medo do diferente. Acha que passa por aí as pessoas terem que conhecer primeiro para depois então criticar, para depois então fazer um juízo de valor? Sim, acho que
está profundamente ligada à questão do medo, essencialmente, que tem a ver depois diretamente com o facto de não conhecermos o outro, o desconhecido, não sabemos quem é, que formação é que tem, que objetivos é que traz e, portanto, está muito, sem dúvida alguma, ligado ao desconhecimento. E, portanto, já falamos até aqui várias vezes de um projeto que não é da AIPA, mas que eu aprecio muito, Antes de Me Discriminares, Conhece-me, que tem como objetivo essencialmente este de dar a conhecer o outro para depois desconstruirmos todos estes mitos, estes preconceitos que muitas vezes não têm razão de ser, apesar de serem legítimos, porque não conhecemos, mas não nos podemos deixar assolar logo por este medo e por esta desconfiança e achar que todos os imigrantes ou que os imigrantes trazem coisas negativas. Não, muitas vezes trazem realmente também outra cultura, outra forma de ser, outra forma de estar, formas muito positivas de ser e de estar. Temos exemplos diversos de imigrantes empreendedores que vieram para os Açores, criaram os seus próprios postos de trabalho, dão empregos a locais, trazem novas ideias. Há uma coisa que muitas vezes desvalorizamos, ou que pelo menos não pensamos tanto nela, mas os imigrantes são pessoas essencialmente em idade ativa. Pois é. E, portanto, apesar de neste momento a situação de oferta de emprego e disponibilidade de emprego está complicada, mas são pessoas realmente que vêm, no fundo, contrariar esta tendência que, portanto, Portugal conhece, de ser um país cada vez mais envelhecido e que sem população em idade ativa torna a situação bastante complicada. Existe uma tendência grande aos preconceitos. Toda gente que vem da África tem um determinado perfil, as pessoas generalizam sempre. As pessoas todas que vêm da América do Sul têm um tipo de perfil e as pessoas todas que vêm do Médio Oriente têm outro tipo de perfil. Eventos como esse vão ajudar também a desmistificar isso? Sim, é a proposta? Exatamente, é este o nosso objetivo, é esta a nossa proposta, portanto vamos ter, como a semelhança das outras edições, gastronomia de diferentes países, música e dança de diferentes países e vai ser essencialmente um espaço de construção de pontes, de reforço dos laços de amizade, para que as pessoas se conheçam, possam conhecer também a cultura, a gastronomia das outras pessoas e tenham também ali um espaço de convívio para conversarem, para dialogarem e realmente nos conhecemos e vemos que apesar de nascermos em diferentes latitudes, somos todos pessoas, temos todos muito a dar uns aos outros e é isto o nosso Somos todos propósito. terráqueos, né? Exatamente. Emiliana, acha que esse evento é um evento muito ligado aos imigrantes, evidentemente, mas as pessoas, os locais também são convidados a ir nesse evento? Não, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, os imigrantes, no fundo, são os anfitriões do evento, é quem estará lá com as bancas, mas toda a população está convidada e só faz sentido se assim for. Portanto, não é de todo exclusivo dos imigrantes. Um evento para imigrantes. Não, é um evento para a população em geral, em que os imigrantes assumem um papel bastante ativo, porque estão lá a representar e a demonstrar a sua cultura. Emiliana é uma pessoa que eu admiro demais, é uma pessoa muito trabalhadora, acredita nisso, no que faz, o que é muito importante. Se você pudesse mandar um recado para as pessoas que estão a nos ouvir agora em relação a esse evento, em relação aos propósitos desse evento, qual seria esse recado? Portanto, antes de mais, convidar todos a participar, sem dúvida, como já referi, dia 16 e 17 de outubro, na Praça Velha, em Angra do Heroísmo. E, portanto, que as pessoas tentem se despir destes preconceitos, que, tal como o próprio nome indica, são conceitos, ideias pré-concebidas e que nem sempre correspondem à realidade e, portanto, que estejam abertas a descobrir o outro, a se divertirem, a conviverem, porque é essencialmente isto que vai ser, um dia de convívio, de festa e de promoção da diversidade. E perder o medo também de perder a sua própria identidade, se calhar também tem isso, não é? Exatamente. O meu é melhor, a minha cultura eu não quero perder. Partilhar não faz ninguém perder nada. Exatamente, cada pessoa tem a sua forma de ser, a sua forma de estar, a sua cultura, as suas crenças, a sua religião e o facto de convivermos com pessoas diferentes não significa que nós vamos ou temos que deixar de ser aquilo que somos. E, portanto, acho que deixamos aqui o apelo, vão, conheçam e acho que vão gostar. Muito obrigada mesmo por estar aqui conosco, tá bem? Obrigada, Emiliana.
A entrevista da Emiliana acabou. Foi um prazer estar consigo. O Planeta Mulher termina aqui e nós voltamos no próximo programa. Até lá!